Webinar ou VSL, qual desses dois formatos é melhor? O que eu devo fazer? Quanto que é o ticket de cada um desses? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre isso hoje. Opa, aqui é o Matheus Jarel e nesse canal eu compartilho conhecimento sobre copywriting, funis de vendas, estratégias de marketing digital. Considera se inscrever aqui porque o conteúdo é de graça, mas pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Webinar ou VSL, quais dessas duas estratégias americanas faz mais sentido para o seu negócio e vai colocar mais dinheiro no caixa da sua empresa? Vamos lá. Diferença principal primeiro, o que é um webinar? O webinar é uma tradução, se a gente traduzir para o português mesmo, né? Webinário seria um seminário online. Na real, é uma aula ao vivo que você pega o seu lead, aumenta o nível de consciência dele e faz uma oferta no final dessa aula. E o que é VSL? VSL é Video Sales Letter, é um vídeo de venda em formato de carta. Né? Lá antigamente, o marketing era enviado via carta. Né? Então, foi uma adaptação dessa carta para um vídeo inscrito e que hoje rola numa página de venda. Então isso é uma VSL. E os dois servem para tráfego frio. Você pode rodar anúncios, mandar toda essa audiência ou para o webinar ou para a VSL e tentar fazer a venda ali, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um comparativo entre o webinar e VSL e te falar as principais diferenças, qual é o preço ideal, o ticket de cada produto que você deve vender em cada um desses formatos e qual é o melhor, o que você deve fazer. Vou falar sobre formato, estrutura, engajamento e o tempo de atenção de cada um, a conversão ali e a taxa de preço ideal, a escalabilidade, o quanto que dá para automatizar os dois processos e qual é o melhor, quando usar cada um. Então vamos lá. Começando do início, formato e estrutura. Um webinar é um evento gravado interativo, onde a oferta é apresentada depois de uma aula, ou seja, você dá uma aula e depois você faz a oferta. Em geral é ao vivo, tá? Ou quando é gravado, simula uma aula ao vivo, dentro de um ambiente controlado. Pode ser no YouTube, pode ser no Zoom, pode ser numa ferramenta chamada EverWebinar, Webinar Jam, Hot Webinar, que é uma ferramenta brasileira, não importa. Existe, só que não é executado numa página de venda, é executado num software específico. E dura, em geral, um dia, que é o evento, né, 1 hora e pouquinho ali. O evento acontece em um dia, mas o ciclo dura mais ou menos 7 dias. Se você faz um webinar toda semana, você tem ali 7 dias de captação, né? Por exemplo, você pode captar de sexta-feira até a quinta da outra semana, quando é o dia do webinar, né? Então dura 7 dias. Quando que a VSL é um vídeo curto, direto e altamente persuasivo, onde o objetivo é você falar da sua oferta o mais rápido possível. E ela acontece numa página de venda. E a duração é imediata. O cara cai na sua página de venda, o vídeo já começa a tocar automaticamente. E ali o seu objetivo de fato é trazer a sua oferta o mais rápido possível. O tempo de atenção e de engajamento de um webinar é de 60 a 120 minutos. Vai 1 hora, 2 horas ali, utilizando uma narrativa, contando uma história junto com um conteúdo que faz essa interação ficar legal. E o engajamento é muito maior do que em relação a uma VSL, que tem que durar, assim, estourando 30 minutos. Por quê? Porque o cara estava navegando, ele clicou no seu anúncio e ele vai ver um vídeo de 30 minutos. É improvável. Às vezes esse cara está trabalhando, às vezes esse cara está no ônibus, esse cara está no carro. Ele não sabe qual é o momento da vida dele. Pô, Matheus, mas então por que no webinar pode durar mais? Porque o webinar é um evento. Então, se você convida o cara, fala, ó, na quinta-feira, às 8 da noite, vai ter uma aula específica ou vai ter um evento específico, essa pessoa se programa para estar nessa aula. E aí você tem mais espaço mental dela para você falar mais coisas. Então tem data e hora para acontecer. O webinar é um evento. Quando que é VSL, você precisa convencer a pessoa rapidamente do que você está falando, porque ela vai fechar aquela página rapidinho. Você não tem o mesmo tempo, tá? A conversão e a faixa de preço ideal, então, vamos lá. Eu faço webinars há 5 anos, eu implemento essa estrutura de webinars dentro de operações que fazem lançamentos ou que têm produtos perpétuos, e a conversão ela tende a variar entre 10% e 30% das pessoas que estão ao vivo na hora do pitch. Então, se você tem lá 100 pessoas que começaram a assistir a sua aula e 80 estão na hora que você começa a falar sobre o seu produto, em média ali de 8 a 15 vendas você pode esperar que saia dali, tá? Idealmente para produtos de 497 a mais de 3.000. Sendo o suprassumo 997. Mais do que isso, mais do que 997, faz mais sentido você fazer um webinar e o CTA ser para o seu time comercial.
tá? Porque se não tiver o time comercial, a taxa de conversão vai cair bem, não vai ser esses 10% não. Só que se você plugar o time comercial e falar assim, você dá a sua aula, você conta a história, você entrega o conteúdo, você faz o pitch do seu produto e o CTA é clica aqui no botão e fala com o meu time, isso vai aumentar demais a conversão do seu time comercial. Enquanto a VSL tem uma conversão ali mais ou menos de 1 a 5%, tá? E é mais eficaz para ticket mais baixo. Então imagina, o cara estava navegando, viu um anúncio seu, caiu numa página de venda e ele já começou a assistir um vídeo. Então, o quanto ele está disposto a gastar nessa relação não pode ser um impeditivo. O preço não pode ser muito alto, porque senão a conversão vai lá no chão. Existe uma correlação de quanto tempo você passa com essa pessoa e o ticket que você pode cobrar dela. Então, naturalmente, num webinar você pode vender um ticket mais caro do que numa VSL. E se você tem uma operação que já faz lançamentos ou que tem um perpétuo rodando e quer implementar a estrutura de webinars, manda uma mensagem para mim no Instagram aqui. Eu faço questão de te responder e te ajudar no que você precisar. O quarto ponto de comparação aqui, escalabilidade e automação. O quanto que dá para escalar esse webinar? Ele pode ser ao vivo ou evergreen, equilibrando interações e automação para a otimização. O que isso quer dizer, Matheus? Foca aqui em mim. Idealmente você deve fazer um webinar ao vivo, fazer essa aula ao vivo para entender como que você vai entregar esse conteúdo e principalmente ver o comentário da galera. Você vai perceber as reais objeções depois que você faz um ao vivo. Então eu recomendo fortemente que você faça pelo menos uns 5 eventos desse realmente ao vivo e depois você replique a aula que mais vendeu, tá? Porque o que vai acontecer? Eu já saí de webinars que estavam ali com 1.4 de conversão, peguei os comentários, ajustei alguns slides, quebrei algumas objeções que apareceram nos comentários durante a apresentação e o segundo webinar foi ali para 3.4% de conversão da lista geral. Então, assim, mais que dobrou a conversão com alguns ajustes. E se você não repete o ao vivo, você não consegue ter esse crescimento, tá? Então, assim, recomendo fortemente que você faça 5 vezes pelo menos e depois você grave. Importante ser ao vivo, tá? É importante também que seja o replay do ao vivo ou que simule o ao vivo, porque o webinar é um evento e o evento tem dia e hora para acontecer. Então não faz sentido você liberar dia e hora, sendo que a sua aula ela vai acontecer, é um vídeo gravado, tá? Ou pareça um vídeo gravado. Voltando para minha tela aqui agora, a VSL pode ser 100% automatizada, funcionando 24 horas por dia, sem necessidade de ajustes frequentes. Na página, você necessariamente não precisa ajustar mesmo. A diferença aqui da VSL é que você vai ter que otimizar o tráfego sempre que possível, né? E em termos de escala, é o seguinte, os dois servem para público frio. Então, qual que é o limite da escala? O limite da escala é quando está dando ROI. Se você está botando R$1.000, está convidando as pessoas para o webinar e está dando ROI, você está vendendo ali 3, 4, 5, 10 mil reais, mete mais grana e escala tudo que dá. Se você está vendendo a VSL ali, colocando 1.000 e voltando 2.000, 3.000, 4.000, aumenta a escala também e vamos tudo que dá. O limite da escala é até onde está dando ROI. E aí, quando você encontrar esse teto, aí você vai saber que, cara, se eu passar daqui vai parar de dar ROI. Então esse aqui é a taxa, é o teto desse funil. E qual é o melhor? Quando que você deve usar cada um deles? Recomendo fortemente que você use um webinar para gerar uma conexão forte, aumentar a sua autoridade, porque você vai contar a história ali, e quebrar as objeções da galera na sua interação ao vivo, tá? Como eu falei, ideal para vender ticket ali de até 997 e é perfeito para monetizar bases que já existem, tá? Então, qual que é o cenário ideal aqui? É você vindo ou de um cenário de que você faz lançamentos e você tem uma base de pessoas que não compraram, ou você roda um perpétuo vendendo através de VSL ou vendendo com automação, não sei, mas que você vende um ticket baixo em alta escala e depois faz um webinar para esses alunos. Então você vende primeiro, você torna essa galera aluno e depois você faz um webinar exclusivo para alunos. E aí você consegue monetizar com alta margem de lucro porque você já pagou por esse cara uma vez, né? E a VSL escala bem com o tráfego pago, mas o custo por aquisição tende a ser menor, né? Então, assim, dificilmente você vai conseguir aumentar o ticket médio vendendo na VSL, porque, como eu falei, quanto menos tempo você passa para o seu cliente, menor é o valor que ele está disposto a pagar com você ali. Funciona melhor para atrair leads frios e introduzir novos clientes à sua oferta. E a estratégia ideal para vender produto de entrada, eu já vendi de R$7, de R$20, de R$37, mas de 47 a 197 de forma automatizada. Então, repetindo, qual que é o cenário ideal? Alta venda no perpétuo de um produto baratinho e toda semana você convida esses compradores aqui
para um webinar, para uma aula inaugural onde você vende um produto mais caro, um produto principal. E se você quer saber como fazer um webinar, clica no vídeo que está aparecendo aqui que eu passei a estrutura completa, tintim por tintim, de como você faz isso. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.